Olá pessoal, boa noite. No meu último vídeo, eu dei algumas orientações sobre a hipertensão. Eu trabalho como agente comunitário de saúde e agente comunitário de saúde, a saúde da família, trabalha praticamente 90% do nosso trabalho era sobre prevenção. Hoje nós vamos falar de uma doença que normalmente ela caminha junto com a hipertensão. Hoje nós vamos falar da diabetes. Mas não sai daí não, fica até o final, que nós não vamos comentar o que é a diabetes, porque mais importante do que saber o que é a doença, às vezes é a maneira de preveni-la. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Então, no final, se você gostar, faz o seu comentário, dá o seu like, se inscreve no canal, compartilha, tá bom? Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre essa doença que está cada vez mais frequente, tendo aumentado muito nas duas últimas décadas, nos últimos 20 anos. O diabetes, ele pode trazer alguma complicação para a nossa vida, além de, às vezes, até um óbito, ela pode causar algum tipo de complicação. Mas nós não vamos falar disso, nós vamos falar na maneira de evitar a diabetes, ou aqueles que já são diabéticos, uma maneira de controlar. Então a diabetes, ela é uma doença que ela é causada, normalmente ela tem dois tipos, né? Que tem o tipo que é o tipo 1, que é o pâncreas para de funcionar e para de oferecer insulina, e tem a do tipo 2, que é aquela adquirida por maus hábitos normalmente e má alimentação. Então, seja criança ou adulto, deve tomar sempre as mesmas medidas. E aqueles que são diabéticos e os que também não são, hoje em dia tem que tomar muito cuidado, porque a nossa alimentação já não é mais uma alimentação pura como era há 50, 60, 70 anos atrás. Então, vamos falar a princípio de alguns alimentos que, se possível, eles devem ser praticamente banidos mesmo do nosso dia a dia. Como, por exemplo, refrigerantes, a margarina. Esses, se possível, banir, isolar, é melhor. E outros devem ser consumidos com bastante moderação. Como, por exemplo, o açúcar, né? As frituras, sempre dá preferência ao alimento cozido e assado. Os carboidratos, que são as massas de modo geral, como salgadinho, macarrão, pão. Evitar a batata, a mandioca frita, né? E também evitar de comer a farinha de mandioca em grande quantidade. Então, tentar aos poucos ir eliminando o consumo. Às vezes a pessoa acha difícil parar de uma vez, mas não é necessário parar com tudo e nem diminuir drasticamente. Mas começar diminuindo as quantidades, porque as pessoas têm o costume, às vezes, de não fazer os exames periódicos, e quando percebe, o nível de açúcar no sangue já está muito alto, já é um diabético, então vai ter que entrar com os medicamentos. E se pegar antes, né, uma pré-diabetes ali logo no começo, às vezes no controle alimentar e algumas práticas que coloca no dia a dia, às vezes a pessoa não vai chegar a desenvolver um diabetes. Agora, tem que tentar aos poucos ir eliminando o máximo que puder. Os produtos industrializados, como por exemplo os enlatados, ensacados e embutidos. Os enlatados são as carnes enlatadas, milho verde, ervilhas, tudo que se vende em lata. Os ensacados são sucrilho, batata frita, salgadinho, aqueles que a turma fala que é salgadinho de isopor. De modo geral, tudo que for vendido industrializado em saquinho, em lata. E os embutidos, que são os queijos, né? São o charque, a carne seca, presunto, mortadela, aquele xadrez. E tudo que são esses produtos que são embutidos, então eles trazem alta dose, alguns trazem alta dose de sódio, né? E vários outros produtos químicos, como conservante, como acidulante, corante. E tudo isso, né, vai ter um resultado não muito bom para o nosso corpo. Às vezes, quando a pessoa ouve falar tudo de uma única vez, assim, parece difícil ou até impossível da pessoa fazer um bom controle alimentar. Mas se a pessoa for diminuindo aos poucos as quantidades, se a pessoa está acostumada a comer
os embutidos 7 dias por semana, começa a comer 4 dias por semana, e depois vai diminuindo, 3, 2, 1, vai perceber que aos pouquinhos vai fazendo uma mudança, e ela é de uma maneira bem tranquila, bem leve, e de repente, a hora que você menos perceber, vai estar levando uma vida bem mais saudável. Vai diminuindo ainda a chance de ter um AVC, de ter um infarto, ou até a amputação de membro ou cegueira, que é uma coisa assim até comum entre as pessoas que têm a diabetes descompensada, que é a diabetes muito alta. Ajuda para começar nesse processo de prevenção, está na alimentação natural, com produtos comprados frescos, feitos em casa, e aos pouquinhos vai conservando esse costume de consumir as coisas frescas, os legumes, por exemplo, e as verduras, de preferência cru, em salada, tomar suco de frutas ao invés de refrigerante, ou mesmo água, que a água é muito saudável, e sem exceder, no caso das frutas muito doces. Evitar o açúcar o máximo possível. E também uma coisa bastante importante é a pessoa tomar bastante água. A gente fala isso sempre, né? E são os conselhos, as orientações que nós damos nas casas, no nosso dia a dia. E muitas vezes a gente vê as pessoas começar a fazer um certo controle, e a gente vê que tem um progresso muito grande. Muitas pessoas controlam o diabetes, que a diabetes bem controlada é a mesma coisa de não ter. A pessoa leva uma vida completamente normal e sadia. Além de beber muita água, também não fumar, né? E se a pessoa beber moderadamente e praticar sempre exercício físico, mas sempre prestando atenção, né? Tomar muito cuidado com a idade e a condição do preparo físico. Nunca exceder no preparo físico, que também não vai fazer bem para o organismo. É muito importante também, mesmo para quem não tenha diabetes, ou para até aqueles que são bastante jovens, que às vezes não têm o costume de fazer uma consulta de rotina, é muito importante para todos. Na verdade, desde o nascimento, é muito importante fazer uma consulta de rotina, onde o médico com certeza vai pedir exame médico para avaliação. Normalmente essas consultas de rotina é anual, a não ser que tenha alguma coisa excedente, que seja necessário de alguma forma fazer alguma outra coleta. Então aí, e se necessário, se o médico vê que é necessário, de acordo com a avaliação dos exames, ele vai pedir um controle de pressão arterial e de glicose, que é o que vai te ajudar a se situar se você já é um diabético, pré-diabético, ou não tem diabetes. E nesse caso, aprender a cuidar, se tiver o diabetes, né, controlar. E se for um pré-diabético, também fazer a prevenção para não chegar a ser um diabético. E se tiver uma saúde perfeita, conservar melhor essa saúde com alimentos mais sadios. Esse acompanhamento de saúde você pode fazer sempre no seu bairro, que sempre vai ter uma unidade de SF, uma unidade de saúde da família no seu bairro, com certeza. E você vai fazer um acompanhamento de profissionais da saúde, que inclui médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, os agentes comunitários, que vão estar sempre prontos a te ajudar e a te orientar. E ajudando você a prevenir não só essas, tá, como muitas outras enfermidades e situações. Tá ok? Então tá aí, espero ter ajudado. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.